Olá pessoal, tudo bem? Marcílio do Clube 5 aqui e hoje eu tenho um tema muito legal para a gente fazer uma reflexão, né? Vale a pena ir trabalhar nos Estados Unidos? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem para mim, né? Na realidade, vocês sabem, eu tenho um escritório lá na cidade de Orlando e algumas pessoas me perguntaram se os Estados Unidos ainda está valendo a pena. Então eu quero gravar esse vídeo aqui para responder essa pergunta e começar dizendo o seguinte. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não vale a pena entrar ou morar ilegalmente em nenhum país. Isso não é uma coisa legal. Morar num outro país, entrar num outro país de maneira ilegal não vale a pena. Então, se você está pensando em morar em algum país ou ir se mudar para algum país e permanecer por lá ilegal, eu te falo desde já que toda ilegalidade ela gera problemas futuros, né? É aquela história. Nunca plante tomate esperando colher abacate. Se você entra num país de forma ilegal, se você permanece num país de forma ilegal, você vai se dar mal algum dia. Agora, em se tratando dos Estados Unidos, eu diria que nós podemos separar essa pergunta em duas. Primeiro, vale a pena morar nos Estados Unidos? Bom, aí nós temos duas questões. Se você, por um acaso, tem a oportunidade ou você tem a condição financeira de fazer um intercâmbio, né, de você estar lá por um tempo legalmente, estudando, né, ou até num trabalho de temporada, esses intercâmbios aí que muitas escolas têm aqui no Brasil, eu acho super válido. Eu acho super válido porque vale a pena por causa da maturidade, sabe? Pra gente crescer, pra gente aprender a valorizar as pequenas coisas, a valorizar nossos pais. Então, estar em outro país realmente nos faz criar assim, um certo amor pelas nossas raízes. Se você tem a oportunidade de fazer um intercâmbio de 1 ano, de 2 anos, eu não sei quanto tempo, vá! Você não vai se arrepender. Se você tiver condições, com certeza essa vai ser uma experiência maravilhosa. Um outro aspecto de morar nos Estados Unidos é se você tiver um trabalho, né? Se você for convidado por alguma empresa ou às vezes convidado pelo próprio governo americano a morar lá. Eu conheço pessoas que foram nessas duas condições. Eu conheço pessoas que foram convidadas pelo governo porque o governo entendeu que elas tinham algo a acrescentar. E eu conheço pessoas que foram convidadas por grandes empresas multinacionais, grandes corporações que foram morar nos Estados Unidos. Então, nesse caso, elas entraram pela porta da frente e é uma experiência super válida, super maravilhosa, porque essas pessoas, elas não só muitas vezes se tornam cidadãs americanas, como lá elas constroem um futuro, uma carreira, algo assim que elas já começam com o pé direito. E ambas, tanto quem vai fazer o intercâmbio como quem vai morar por convite ou porque o governo te levou, né? Ambas essas pessoas têm uma chance maravilhosa, que é de quê? De expandir a mente, de conhecer novas coisas, de ter novos horizontes, além, claro, da grande diversão das coisas novas. Isso nem se fala. Os Estados Unidos é fantástico, né? É o país do entretenimento e essa coisa toda lá é maravilhosa. Agora, pergunta que resta pra gente é: vale a pena morar e trabalhar nos Estados Unidos? Bom, se você está indo ou pensando em ir para os Estados Unidos para você trabalhar, eu vou te dizer que se você vai ficar ilegal ou se você vai sem um convite, você vai arriscar, você vai ver se você consegue alguma coisa, porque você ouviu muitas histórias de pessoas que foram e foram bem-sucedidas. Deixa eu te falar, não vale a pena. Não vale a pena. Essa é uma coisa que eu queria compartilhar com você de alguém que conhece os dois mundos. Eu tenho negócios aqui no Brasil, tenho negócios fora do Brasil e tenho também negócios nos Estados Unidos, então eu posso te dizer que pelo que eu já conheci lá de pessoas que foram, essa coisa de ir ilegal, de ficar lá ilegal, de trabalhar, isso foi coisa que deu certo há 30 anos atrás. Hoje em dia, se você for, não estou dizendo que você não vai dar certo, eu não sou o dono da verdade, mas deixa eu te falar aqui algumas coisas que eu escutei dessas pessoas, que eu tive como experiência para mim. A primeira coisa é que essas pessoas foram morar lá e elas não tiveram uma boa qualidade de vida.
Ou seja, elas tiveram que ralar muito para dar certo. Elas quebraram muita cabeça, foram muito humilhadas, ficaram em subempregos, ganharam muito pouco, foram enganadas e etc, etc. Porque o imigrante lá, a pessoa que está aí nos Estados Unidos para empreender, entenda só, as pessoas de lá já sabem como tratar com ele, né? Então eu conheço muitas pessoas que se deram muito mal, né? Ralaram, tiveram assim problemas terríveis e tiveram que lá de baixo galgar a posição. Muitas não aguentaram a pressão, voltaram para o Brasil, muitas ficaram lá mesmo tendo uma subvida, né? Vivendo quase que na pobreza, né? E outras conseguiram ser bem-sucedidas, mas todas essas três classes de pessoas pagaram um preço muito alto, e algumas delas me falaram, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha vindo para a América, mas eu tinha feito tudo diferente, né? Uma segunda coisa é o seguinte, que você não precisa ir para os Estados Unidos, ou ir para a Europa, ou ir para qualquer outro país para ser uma pessoa bem-sucedida. Talvez essa seja uma das maiores confusões que a gente às vezes vê as pessoas colocando países desenvolvidos, colocando a ideia de que países desenvolvidos elas vão ter uma boa qualidade de vida. Em parte é verdade. Você vai ter ali asfalto, você vai ter ali escola, você vai ter ali uma série de coisas que vão amenizar um pouco o seu sofrimento, mas isso não significa que você vai ter uma qualidade de vida total, que você vai ser super bem sucedido, que você vai ganhar dinheiro à vontade, a rodo. E eu vou te explicar por que as pessoas poderiam ser bem sucedidas aqui no Brasil ou então em qualquer outro lugar do mundo que elas tivessem. O problema, eu vou explicar o seguinte, é que nós no Brasil temos uma mente, temos uma maneira de pensar. Nós temos um mindset que diz o seguinte, aqui no Brasil nós trabalhamos 8 horas por dia, temos 2 horas de almoço, temos sábado e domingo de folga, temos as nossas férias, o 13º, o seguro-desemprego, a empresa que nós estamos trabalhando, a gente se puder não trabalha com tanto afinco, né? Na realidade aqui no Brasil existe até um certo preconceito com o empresário, com o patrão, né? Quando você tem um empregado muito esforçado, os próprios empregados ali do meio ficam falando, olha, cuidado, esse cara aí tá puxando o saco do patrão, ele quer mostrar serviço, como se isso fosse uma coisa ruim. Então o brasileiro, via de regra, ele se escora muito nessas coisas. Então ele tem uma série de benefícios e eu vou dizer um negócio para você, acredite no que eu vou dizer. Aqui no Brasil eu sou empresário, eu tenho funcionários e eu tenho um sócio. Aliás, nós dois temos um sócio. Eu tenho um sócio e os meus empregados, meus funcionários, meus colaboradores têm um sócio, que é o governo, né? Então esses benefícios, esses seguros que o governo inventa, esses 13º, fundo de garantia, todas essas coisas, na realidade, não são direito do trabalhador. Pelo contrário, isso aí é um dinheiro que foi usurpado do trabalhador, foi tirado do trabalhador. Porque quando eu contrato uma pessoa, se uma pessoa custa para mim R$2.500, na realidade ela não custa R$2.500, ela custa 5. Por quê? Mais R$2.500 eu vou dar para o nosso sócio, que é o governo. Então veja bem, e o governo faz um trabalho assim muito digamos assim, de Robin Hood ao contrário. Porque ele tira do empresário, mas ele não dá para o funcionário, ele não dá para o colaborador. Quando não muito, ele pega parte desse dinheiro, ele deposita numa conta chamada Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou FGTS, e esse dinheiro do FGTS, ele é uma poupança enorme que o governo tem, que não é dele, que é dos funcionários, e que o governo paga menos do que a taxa de inflação. E aliás, muitas vezes não paga nada, ou seja, todo empregado no Brasil tem uma poupança forçada em que ele recebe menos juros do que o que deveria, e isso é o que o governo faz. Então o que é que o governo ele faz? Ele pinta o empresário, ele pinta o empreendedor, ele pinta, né, aquele gestor como uma pessoa malvada.
né? Então o empresário é o malvadão, o empregado é a parte frágil e o governo é o que cuida dos direitos, é o que intercede. E isso é mentira, porque na realidade o governo ele só tira, ele não dá direito aos funcionários como deveria ser. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei 7 anos numa empresa de carteira assinada e quando eu saí dessa empresa, eu saí para empreender, eu saí para montar o meu negócio e eu fui lá no meu fundo de garantia sacar também o meu seguro-desemprego e eu fiquei muito surpreso quando eles falaram que eu não podia sacar o seguro-desemprego, eram 5 parcelas de R$ 2.500, se eu não me engano. Eles falaram que eu não podia sacar porque eu tinha uma empresa. Eu falei, ué, mas não é um seguro? Ele falou, mas agora você tem uma empresa, você é autônomo. Eu digo, sim, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque um seguro eu já paguei e a empresa eu montei para mim trabalhar, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como se eu tivesse 2 carros e um fosse roubado e a seguradora dissesse assim, ó, você já tem um outro carro, nós não vamos pagar o seu seguro, porque você já tem um outro carro, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. E outra coisa, o governo, quando ele tira do funcionário, toda vida ele tira por porcentagem, então não tem teto. Se um funcionário custa para a empresa R$ 2.500, ele tira X de R$ 2.500. Se um funcionário custa R$ 10.000 para a empresa, ele tira X de R$ 10.000. Mas na hora dele pagar, ele paga por teto. Ele tira por porcentagem os impostos, mas ele paga por teto. Agora veja bem, por que acontece tudo isso aqui no Brasil? Acontece porque nós tivemos uma Constituição que trouxe um modelo, né, da Carta de Lavoro da Itália, que também tem um modelo muito similar, a Itália tem um modelo muito similar ao Brasil, e esse modelo foi ruim, porque ele não foi um modelo adotado por todas as nações do mundo, pelo menos as nações mais modernas, as nações onde tem um IDH maior. Essa lei trabalhista não funciona desse jeito. E você vê que a Itália também é um país que tem sérias dificuldades financeiras, é um país que tem também uma corrupção enorme, né? A vantagem é porque eles estão ali na Europa, na comunidade europeia, então eles têm suporte. Mas a Itália é um país que tem muitas dificuldades semelhantes ao Brasil. Nós estamos no terceiro mundo, então a coisa aqui para nós é mais difícil. Mas olha só, veja bem, mesmo fazendo esse pequeno esforço, trabalhando muito pouco, entregando muito pouco, né? Exigindo do patrão tudo, porque o empregado aqui no Brasil, se ele trabalhar um pouquinho a mais, ele quer hora extra. Eu falo isso que eu sou empreendedor e muitas vezes os meus funcionários me pedem para sair mais cedo, me pedem para ir numa consulta, me pedem para levar o cachorro no veterinário e eu não quero que ninguém trabalhe comigo se sentindo forçado ou num clima pesado. Então a nossa tendência sempre é de deixar o funcionário bem à vontade, de deixar que a coisa funcione, né, numa leveza, mas quando nós queremos alguma coisa dele, aí é muito difícil, ele sempre quer, né, uma vantagem. Então isso é muito ruim, porque aqui no Brasil o patrão ele não consegue trabalhar com o funcionário em um clima de parceria, né, de parceiro, sempre tem que ter aquele relacionamento, patrão e empregado, o seu para cá e o meu para lá, e isso é muito ruim. Os Estados Unidos também não é muito diferente, mas veja bem, uma pessoa lá nos Estados Unidos, ela é contratada numa empresa sem qualquer burocracia, ela começa a trabalhar quase que imediatamente e ela recebe por horas. Ela tem as horas dela trabalhadas. Então se ela trabalha 5 horas por dia, ela recebe 5 horas. Se ela trabalha 7 horas, ela recebe 7 horas. Se ela trabalha 10 horas, ela recebe 10 horas. E lá nos Estados Unidos, então, os brasileiros que vão daqui para lá, eles têm uma mente o seguinte: rapaz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar resultado. Por quê? Se você não mostra resultado lá nos Estados Unidos, você é automaticamente cortado e jogado para fora. As empresas lá, elas não têm o menor, digamos assim, a menor misericórdia, a menor cerimônia de colocar um funcionário para fora. Então o funcionário, ele precisa ser bom. A empresa precisa querer aquele funcionário, porque ele pode trabalhar numa empresa durante 10 anos. Se a produtividade dele cair, ou se ele realmente não entregar aquilo que ele promete como empregado, o patrão simplesmente chega para ele e diz: olha, foi bom ter você até hoje aqui conosco, a partir de amanhã você não precisa mais vir. E acabou, ali o relacionamento. Não tem justiça trabalhista, não tem levar a empresa pro pau, para direitos, nada disso. Simplesmente ele não deixa mais de vir. Então, diante desse terror, diante disso tudo,
O brasileiro, ele sai daqui do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos pensando isso. Rapaz, eu vou trabalhar, eu vou mostrar resultado, eu vou vencer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou produzir. E lá ele arranja 2, 3 empregos, muitas vezes ele trabalha feriado, final de semana, né? Eu nem falei dos feriados aqui no Brasil, e eu não sei se você sabe disso. Na Câmara dos Deputados hoje ainda existem, se eu não me engano, a criação de mais 21 ou 20 feriados. Os nossos deputados têm uma criatividade enorme. Já não basta Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi, tantos feriados que nós temos aqui. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos ele quer trabalhar toda hora, porque ele pensa, eu vou vencer. Então veja, esse é o mindset de uma pessoa que vai trabalhar nos Estados Unidos. De alguém que realmente dá o gás, de alguém que realmente está disposto a pagar um preço, de alguém que realmente não vê barreiras para conseguir vencer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos falando agora de foco. Pensa comigo numa pessoa com essa cabeça, com esse mindset lá dos Estados Unidos, trabalhando aqui no Brasil. Então foi isso que eu fiz. Eu não fui para os Estados Unidos, eu não quis morar nos Estados Unidos. Alguns amigos foram, voltaram, né? Eu conheço amigos meus que estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. Eles talvez nunca mais na vida deles vão entrar nos Estados Unidos, porque eles entraram ilegal, houve uma crise por lá, eles tiveram que voltar, e aí as coisas melhoraram lá, eles tentaram voltar e não conseguiram, eles estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. Eu já fui e voltei para os Estados Unidos várias vezes. A gente tem um escritório lá na cidade de Orlando, e eu entendi isso porque eu venci primeiro no Brasil. Eu primeiro fui bem sucedido aqui. Então aqui eu ralei, eu trabalhei, eu dei um gás, eu me esforcei, eu fui em frente, eu não vi barreiras, eu não vi dificuldades. A única coisa que eu via na minha frente era, eu quero vencer, eu quero ser bem sucedido, ponto, e acabou. Então baseado nessa cultura, nesse mindset, eu venci aqui no Brasil. E aí depois nós montamos um escritório lá nos Estados Unidos. Então hoje as pessoas até me perguntam, rapaz, você tem um escritório lá, você já tem até as portas abertas, por que você nunca foi morar lá? E eu sempre digo duas coisas. Primeiro, que eu nunca recebi uma palavra de Deus, eu sou evangélico, né? eu sou cristão, então a gente tem que ouvir Deus falando no nosso coração. E a segunda coisa é que eu nunca vi dificuldades, a minha ponte aérea com os Estados Unidos é muito frequente. Então, como eu tenho muitos negócios no Brasil e também nos Estados Unidos, eu praticamente considero os Estados Unidos a minha segunda casa. Mas não significa que eu tenho que morar lá, não significa que eu tenho que ter um pé lá, né? Eu creio que a qualidade de vida da gente, ela está em primeiro lugar dentro de nós. Porque você pode morar no melhor país do mundo, e deixa eu te falar, os países mais ricos do mundo, como a Suíça, são os países que têm o maior índice de suicídio no mundo também. Então, esse é o que eu sempre digo, né? O dinheiro, ele não é um agente da felicidade. O dinheiro não traz felicidade, né? Na realidade, nós temos uma vida que é baseada em 5 princípios de prosperidade, né? O primeiro princípio é o princípio da saúde. Envolve saúde emocional, saúde mental. O segundo princípio é, sem dúvida nenhuma, o princípio da família. Que se você precisa ter uma família bem estruturada, uma família próspera, uma família abençoada, filhos abençoados, e isso requer investimento de tempo. A terceira coisa, sem dúvida, é a profissional. Você precisa fazer aquilo que você gosta. Quem faz o que gosta não trabalha nenhum dia. A quarta coisa, sem dúvida nenhuma, é a nossa vida espiritual, é a nossa aliança, o nosso relacionamento com Deus. E a quinta coisa é a financeira, que eu sempre digo, mais importante do que você trabalhar e pagar conta é você gerar riqueza. Isso é mais importante. E você só consegue isso com essas 5 prosperidades. Não dá para ser próspero com a família destruída. Não dá para ser próspero sem uma vida espiritual. Não dá para ser próspero sem saúde. Não dá para ser próspero sem você ser uma pessoa profissionalmente realizada. E aí então vem a prosperidade do dinheiro, que é a menor de todas, é a do dedo mindinho. Por quê? Porque essa prosperidade aqui, no final das contas, ela acaba sendo um resultado dessas outras aqui, tá bom? Então, na minha opinião, não vale a pena trabalhar nos Estados Unidos. Aplique a mesma mentalidade que você teria nos Estados Unidos, aliás, que você seria forçado a aplicar nos Estados Unidos. Aplique no Brasil e com certeza você vai ser uma pessoa super bem sucedida.
Esse foi um vídeo do nosso Clube 5. Então, o Clube 5 é um clube de pessoas que trocam ideias, trocam experiências, falam de investimento. E se você quiser saber mais informações, entre em contato conosco lá no nosso site www.clube5brasil, sem o E, clube5brasil.com.br. Segue a gente aqui no YouTube, no Instagram, segue a gente também nas outras redes sociais e bem-vindo ao clube. A sua vida nunca mais vai ser a mesma.